Médicos, médicos. Aleluia. Jesus Cristo. Capítulo 4, Efésios capítulo 4. Glória ao Senhor Jesus. A partir do versículo 10. Amém? Os irmãos estão comigo? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 5. Vamos ler até o versículo 8. Depois, 1 de Coríntios, capítulo 12, do 1 até o 11º versículo. Depois, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Amém? Ok. Razão pela qual eu pedi para os irmãos se assentarem, porque são muitos trechos, para não vos cansar, porque eu sei que estão de jejum, tá? Ok. Os irmãos estão comigo? Glória ao Senhor Jesus. Pois bem, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 5. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. 1 de Coríntios, capítulo 12, a partir do 1º versículo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor é o mesmo. Desculpa, o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Palavra do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Será que alguém pode glorificar o Senhor Jesus Cristo?
Glória ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. Começamos a falar sobre os dons espirituais. Amém? Nós dissemos que existe diferença entre os dons do Espírito Santo, que são chamados também de dons espirituais, e os talentos. Os talentos são naturais, enquanto os dons do Espírito são sobrenaturais. Os talentos podem ser inatos. Alguém pode nascer com os talentos, ou pode desenvolver os talentos. Assim como nós podemos ver Davi. Davi tinha o dom de tocar a harpa, tocar a música. Por este dom mesmo, ele entrou na casa de Saul. Esse dom abriu-lhe porta para entrar na casa do rei. Quando Saul estava a ser constantemente atormentado por um espírito maligno, procurava-se alguém que soubesse tocar, e encontraram Davi, o filho de Jessé, que tinha o talento de tocar. Nós falamos também do apóstolo Paulo, que tinha o dom de fazer tendas. Num certo tempo, este dom foi de grande valia. Quando ele estava em missão em Corinto, ele se encontrou com um casal, Aquila e Priscila, que também eram do mesmo ofício, se juntaram durante todo aquele tempo, fundando aquela igreja de Corinto. O apóstolo Paulo teve que usar o seu dom para se sustentar. Os servos de Deus também devem ter um talento. Todos os homens de Deus devem ter um talento. Eu disse que todos os homens têm pelo menos um talento. Deus nos dota, seja naturalmente, ou seja, de forma inata, ou mesmo podemos desenvolver um talento, porque nós, por exemplo, pastor, nem sempre havemos de trabalhar a tempo integral. Num certo momento, podemos exercer o nosso talento para suprir as nossas necessidades, enquanto a igreja não pode supri-las. Será que alguém está entendendo isso? Não estou numa escola aqui, estou a falar para os ministros. Num certo tempo, por exemplo, para os ministros que não trabalham a tempo integral, num certo momento, pode usar o seu talento para ganhar o seu pão. Os irmãos estão entendendo isso? Sim, cada um de nós tem pelo menos o talento que Deus nos deu. Apóstolo Paulo, num certo tempo, para não passar fome, para não ter uma missão fracassada, ele teve que usar tenda para suprir as suas necessidades e suprir as necessidades de outras pessoas. Num certo tempo, Deus pode permitir que alguém trabalhe a tempo integral, ainda que seja ministro, genuinamente chamado por Deus. Deus pode permitir que essa pessoa, se é economista, se é professor, se é advogado, não é? Especialista em direito, se é engenheiro, se é médico, enfermeiro, pronto. Ou mesmo mecânico, alguém que faz um certo ofício, alguém pode desenvolver o seu talento, ganhando o seu pão, ou mesmo suprindo as necessidades de outras pessoas, ou mesmo quando a igreja não pode fazer isso, porque a igreja ainda é pequena. Eu estou a tempo integral porque a igreja pode suprir as minhas necessidades. Eu dou graças a Deus, desde o princípio dessa igreja, não era necessário eu trabalhar no secular. Desde o princípio da nossa igreja aqui no Zango, sempre a igreja me sustentou. O que a igreja tem me dado é suficiente para eu comer o meu pão todos os dias e dar o pão também a outras pessoas que estão à minha volta. Aleluia. Mas nem todos os pastores têm essa graça. Eu também, durante um tempo, quando estava ainda a lutar para começar, não estava ainda no Zango, eu já contei aqui, num certo tempo, já fiz algumas coisas. Eu já cheguei ao ponto de vender até rebuçado, 5. Estava aquele rebuçado de 5, 10. Os irmãos estão vendo isso? Já cheguei ao ponto de fazer isso. Quando naquela altura, já fiz isso no Lubango, numa praça, havia uma grande praça no Lubango naquela altura, chamada Chopo. Eu era ainda missionário lá no Lubango. Naquela altura, estava lá, fui a Lubango para entrar no seminário bíblico, no Estel. Então, para me sustentar, tive que entrar na praça para
vender alguma. Mas imagina, eu já era licenciado. Mas ia fazer mais outro, fui lá para fazer mais outra licenciatura na área da teologia para me capacitar para o ministério. Mas como não havia sustento, tive que vender alguma coisa. Será que os irmãos estão entendendo isso? Tive que usar um pouco de um talento, um pouco de alguns cálculos econômicos que aprendi na universidade para tentar fazer alguma coisa. Pronto. Estou a dizer que cada um de nós tem sempre um talento. Aleluia. Então ninguém, ao andar nesse mundo, tem que se fazer de coitado, que Deus não me ajuda, Deus não me abençoa. Não. Nós temos que identificar dentro de nós. Deus nem sempre nos dá dinheiro na mão, mas Deus nos dá talento para usarmos, para nos impulsionar distante. Estou a orar nesta noite que o Senhor possa lhe ajudar a desenvolver o que está dentro de ti. Será que alguém está entendendo isso? Quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor perguntou a Moisés, quando Moisés estava a reclamar, mas como o Senhor perguntou a Moisés, o que você tem na mão? Ele disse, tem uma vara. O Senhor disse, lança essa vara. Lançou a vara se tornou serpente. Disse, recupera a vara, ou seja, a serpente voltou vara. Aleluia. Deus pode transformar o nosso talento em algo sobrenatural num certo tempo para impactar a nossa vida e impactar a vida de muita gente. Estou a orar nesta noite que você não seja preguiçoso, que você desenvolva o que Deus colocou dentro de ti. Você não entendeu? Estou a orar nesta noite. Você não entendeu? Estou a orar aqui nessa igreja que você não se contente com licenciatura, que você aprenda um ofício, que você aprenda um trabalho, que você possa lapidar uma habilidade, uma capacidade que você tem para não passar nunca fome, para ninguém à tua volta passar fome. Diga, eu vou desenvolver esse talento. Não vou deixá-la morrer. Aleluia. Olha, nós temos um menino. Infelizmente esse menino ficou numa situação que não está a recuperar mais. Ele estava na rua, nós recuperamos aquele menino. Ele estava quase na praça, não sei, vivendo vida de praça, fumaliamba. Recuperamos o menino na evangelização, num trabalho de evangelização. Creio que muita gente está se lembrando desse grande trabalho de evangelização. Trouxemos o menino aqui, começou a ficar aqui na igreja, dávamos-lhe sustento e tudo mais. Eu estava a incentivar esse menino, estuda, vou pagar, vai procurar a escola, vou pagar. Não queria estudar. Não vou conseguir estudar, eu quero ser militar. Mas como é que vai ser militar se você não estudar? Até os militares não são burros. Os militares são os que mais estudam. Nas Forças Armadas sempre cursos para você passar, subir de patente. Não sei, há muitos militares aqui, polícia. Para subir de patente tem que estar sempre num curso aqui, num curso aqui, num curso aqui. Eu conheço, estava a comentar com a minha esposa, tem um vizinho meu, está aposentado. Ele é coronel, aposentado nas Forças Armadas. Aquele papá fala comigo francês. Um francês parece alguém que estudou no Congo, estudou na França. Um francês claro, bonito. Ele fala português bonito, um português terrível. Ontem eu estava a ouvir aquele papá falar um inglês excelente. Eu disse àquela mamãe, está a ver? Eu disse à minha esposa, está a ver? Os militares estudam. Os militares vão sempre estudar na França, na Rússia, acabam por aprender muitas línguas. Eu disse sempre àquele menino, se você não estudar, você não vai ser ninguém nesse mundo. Desculpa irmãos, não estou a querer ferir ninguém. Mas estou a falar muito, muito para os jovens. Eu disse, você se não estudar. Ele vivia aqui na igreja. Ele queria sempre levantar coisa, ficando. Disse, isso aqui pode ser grande aqui, se aqui lá dentro, aqui, essa massa cinzenta, for tudo funge, você não vai ser nada. Você tem que mesmo para ser pastor, eu estar aqui diante de doutor que estão aqui, PhD, tu a ver, grande personalidade a me ouvir. Você não é qualquer pessoa, você tem que estudar. Sempre a dizer a esse menino, eu quero ser militar. Militar de que, menino? Eu disse, tá bom, não estuda mais, você agora procura um ofício, procura o que você pode fazer. Eu vou pagar. Não, eu só estou à espera do meu pai. Disse que vou entrar nas Forças Armadas. Disse, está a passar o teu tempo. Num certo momento,
não sei o que aconteceu com ele. Entrou no gabinete, começou a pegar, entrou no meu gabinete, pegou cadeira, pum, pum, saiu aqui, pum, começou a partir as coisas, ficou maluco. Ficou maluco, dei-me conta que ele estava na igreja, mas fumava liamba, se meteu, não sei, pegou, não sei, feitiço. Tá vendo? Por que ficou assim desequilibrado? Porque ele não quer usar o talento que está dentro dele. Deus não vai ficar culpado pela desgraça de ninguém, irmãos. Não, já falei aos irmãos. Já falei. Será que os irmãos estão entendendo isso? Deus, pelo menos, deu a cada um de nós uma habilidade natural. Pode não ser uma habilidade inata, mas alguém pode desenvolver, alguém pode se reencontrar ao fazer, pode dar conta. O que você consegue fazer com facilidade é uma habilidade natural que Deus te deu. E não se vitimiza por causa, desenvolve isso. Isso aqui vai te levar muito distante. Em vez de você procurar ser, não me disseram que você é polícia. Até quando vai ser polícia? Diga, mesmo sendo polícia, se aposentar lá na polícia, então o que vai ser? Polícia não aposenta, é para toda a vida. Brinca. Mesmo nós que somos pastor, imagina eu pastor, conheço muitos pastores. Desculpa, irmão, eu estou numa escola aqui. Eu quero vos dizer a verdade. Conheço muitos pastores, estragaram as suas vidas. Deu toda a sua vida, pastor, não estudou nada. Pastor. Você sempre pastor, você é pastor. E de repente, a igreja fechou. Ou de repente, lhe suspenderam, cometeu um erro, lhe suspendeu. A vida estragou. Porque só sabe ser pastor. Não seja apenas uma pessoa, uma coisa. Seja muita coisa na vida. Porque Deus nos deu muitos talentos. Será que alguém está a entender? Será que alguém está a entender isso? Estou a dizer, Deus nos deu muitos talentos. Mesmo os mais velhos que têm mandato lá do Estado, mandato do Estado também termina. É preciso que faça alguma coisa depois, que comece a pensar depois de 5 anos, depois de 6 anos, se me tirar daqui, o que é que você? Você não, então, vir na igreja, eu vou começar a me envergonhar. Não! Se vocês me tirarem aqui dessa igreja, eu vou continuar a ser alguma coisa. Ou você não entendeu? Estou a dizer, mana Delfina, se vocês me tirarem dessa igreja, eu ainda vou ser alguma coisa. Porque todo o tempo a minha esposa está lá. Estou sempre a estudar. Comecei o segundo mestrado. O segundo mestrado agora estou a fazer. Sempre a estudar, sempre. Porque eu sei que qualquer coisa pode acontecer. Ninguém prevê nada. Uma inveja, um ódio, uma emboscada de alguém ou alguma coisa. Eu posso mudar de país. Tenho que continuar a ser uma mais-valia. Será que alguém está a entender? Vender na praça não é garantia para ninguém. Usar o teu talento é a melhor opção que Deus nos deu para você avançar. Na praça a pessoa pode falir, mas o teu talento ninguém te tira isso. Ou você não entendeu? Estou a dizer, na praça o negócio pode, mas o talento que está dentro de ti pode te tirar daquela praça, vai continuar. Pode te tirar da Angola, vai continuar. Estou a dizer, você tem alguma coisa que seja despertada nesta manhã. Diga, abre-te! É fatal! Ei! Aleluia! Pois, é o talento. Mas o dom espiritual a que nos referimos aqui é uma capacidade sobrenatural. Só vem pelo Espírito Santo. Talento alguém pode nascer com ele, alguém pode desenvolver, mas o dom só é concedido pelo Espírito Santo. O dom não tem finalidade própria. O talento posso usar para a minha comida, para o meu sustento, o sustento da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Mas o dom espiritual é dado para a edificação, para o consolo da igreja. Aleluia. Razão pela qual o apóstolo Paulo, no trecho que nós lemos hoje,
de Coríntios capítulo 12, ele diz: irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Aleluia. Nós temos que conhecer como os dons espirituais funcionam. Ontem começamos a dizer por que não devemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Primeiro, é porque não existe apenas um dom. Aleluia. 2, não existe apenas uma operação de dons. Não existe apenas uma maneira de operar nos dons, ou uma maneira como o Espírito Santo pode usar as pessoas. 3, os dons são concedidos pelo Espírito Santo de acordo com necessidades reais que existem na igreja. 4, o amor deve ser o eixo, o centro de todos os dons espirituais. 5, os dons são concedidos pela soberania de Deus, depende de Deus. 6, os dons são concedidos segundo a graça de Deus, não é por mérito. Aleluia. 7, o mau uso de dons deve ser corrigido, mas não se pode proibir usar o dom. Quando o dom é mal usado na igreja, deve ser corrigido, repreendido, deve se encontrar a melhor maneira, uma forma bíblica de usar esse dom, mas não se pode proibir um irmão usar o seu dom dentro da igreja. Aleluia. Ok. 8, ao exercer o dom, tudo deve ser feito com decência e com ordem. Aleluia. 9, o uso do dom não nos torna inconsciente. Alguém que usa o seu dom não fica maluco. O apóstolo Paulo diz: os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas. Quando estou a usar aqui o meu dom, estou consciente de tudo que estou a falar. Se eu estou a ofender alguém, sou responsável pelo que estou a dizer. Um certo tempo, acho que os mais antigos da igreja sabem, no princípio da igreja, o Senhor usava poderosamente a igreja com os dons espirituais, sobretudo o dom de profecia. Para além do ensino, para além da libertação, muitos jovens receberam o batismo do Espírito Santo, estavam a falar em língua, estavam a profetizar. Mas uma coisa que uma vez, um certo tempo, comecei a achar estranho. Alguém está a profetizar, começa a pegar nas cadeiras, eu disse: não, isso aqui já não é Deus. Isso aqui não, o dom não te torna maluco. Se alguém está a usar o dom, está a ficar maluco, está a fingir, parece que está a pisar nas pessoas, parece que não está a dar conta, é mentiroso. Mesmo aqui na igreja, se você está se tuntucar agora, está a xinguilar, agora está a pisar as pessoas, agora o moderador está a bater palma, você não quer parar, é mentira tua. Porque quando está a bater palma, você sabe que está a bater palma. Quando o moderador está a mandar parar, você sabe que está a mandar parar. Se não está a parar, é demônio que está a te usar. Sim. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. O meu espírito, sendo usado pelo Espírito Santo, reconhece que sou eu. Eu não deixo de ser Jubi. Não posso estar aqui a ofender os irmãos, a ser grande, não sei a pisar os irmãos como que é, porque Deus está me usando. É mentira. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Razão pela qual eu posso usar o meu dom de forma reverente, de forma decente, de forma ordenada, sem ferir ninguém, sem pisotear ninguém, sem magoar ninguém, sem criar desordem, sem criar confusão, porque o apóstolo Paulo diz: o nosso Deus não é Deus de confusão. Se você tiver a usar o teu dom com confusão, a partir das coisas da igreja, você vai pagar depois daqueles espíritos sair. Sim, vou te mandar pagar. Irmãos, não sei se a mana Delfina está se lembrando daquele tempo. Há um diácono, nosso diácono, naquele tempo, uma mamã trouxe oferta de muitos panos. Não sei se as mamãs antigas estão se lembrando disso. Uma mamã trouxe oferta de muitos panos. Havia na igreja, algumas pessoas trouxeram relógio para meter na igreja. Tínhamos coisas.
O diácono veio e a sua mulher começaram a xinguilar. Esses panos tem feitiço. Irmãos, mas esses panos também, para usar, tem mais feitiço, por favor. Feitiço não está mais nas pessoas, está nas coisas. Oh! Ainda que tivesse feitiço, mas o que a Bíblia diz? Todas as coisas são purificadas pela palavra e pela oração. Ainda que tinha sido contaminada aquela coisa, o pastor podia, você só me diz, pastor, essa coisa tem problema. Eu vou orar, vai sair em nome de Jesus. Vou orar, vou consagrar em nome de Jesus. Irmãos, você não brinca, traga a tua coisa aqui com feitiço para trazer para o pastor. Você pensa que não vou comer isso mesmo. Vou comer. E eu trabalho aonde? Eu trabalho aqui como aqui. Quem trabalha no altar, come no altar. Se trouxer comida aqui, vou comer isso. Se trouxer bebida, vou comer. Se me der dinheiro do feitiço, vou usar isso mesmo. Aleluia. Isso quando éramos crianças, estávamos a pensar assim. Agora que sou mais velho na palavra, feitiço, vou comer isso mesmo. Eu estava a falar com a minha esposa, feitiço não entra em qualquer pessoa, Aleluia. Minha esposa está lá, quando fica com receio, diz, sai daqui, vou comer, pá. Vou comer mais aonde? Será que alguém está a crescer aqui? Se você tiver a ver o diabo em todo sítio, você vai perder certas bênçãos. Aleluia. Alguém pode ter má intenção. Se cair na tua mão, a Bíblia diz, tudo é santo para os que são santos. Diga, feitiço não pega comigo. Bruxaria não dá certo comigo. Vou entrar mesmo lá. Vou trabalhar lá. Se é feiticeiro, são eles que vão fugir. Eu não vou fugir de ninguém. Oh! Aleluia. Será que alguém está a crescer? Cresça, por favor, cresça. Começa a considerar quem está contigo, quem está dentro de ti é maior do que aquele que está no mundo. Não foge, trabalha lá. São eles que vão te fugir. Você não vai fugir ninguém. Amém? Ok, agora quero partilhar convosco sobre uma classificação dos dons espirituais de forma introdutória e a partir da manhã vou desenvolver. Amém? Vou classificar aqui os dons espirituais. Tudo o que acabamos de ler são dons espirituais, há muitos dons espirituais. Agora vou classificar, a lição de hoje, vou classificar rapidamente os dons espirituais. Agora, nessa primeira classificação, nessa primeira categoria, podemos falar dos dons do ministério. Os dons do ministério, estou a falar dos dons do Espírito Santo, amém? Na primeira classificação podemos falar, ou no topo da pirâmide, podemos falar dos dons do ministério, que nós lemos em Efésios capítulo 4, aleluia. Esses dons, nós vimos que há certas pessoas que o Senhor deu para serem doutores, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem como pastores, outros para serem apóstolos, amém? Vamos repetir, como primeiro, não a ordem aqui nesses dons não é importante, amém? Vamos começar, apóstolo, pastores, evangelistas, profetas, quem é? Doutor, amém? Glória ao Senhor Jesus. São os dons de ministério, aleluia. Esses dons são os dons que governam a igreja, são os dons de liderança. Será que os irmãos estão comigo? Esses dons de liderança promovem a unidade da igreja. Essas pessoas que acabamos de citar são eles que trabalham pela unidade da igreja. Eles trabalham pela maturidade da igreja. Eles trabalham para o crescimento da igreja.
Eles trabalham para o discipulamento da igreja. Eles trabalham para nós conhecermos profundamente Cristo. Esses ministros, eles localizam dons espirituais nas pessoas. Localizam quem tem vocação para comissionar. Aleluia. São esses dons que trabalham desta forma. Os dons do ministério são ferramentas que o Senhor nos deu para a igreja avançar até os confins da terra. Aleluia. O Senhor deu esses dons para a preservação da igreja. São esses ministros que velam de maneira que a palavra na igreja seja feita segundo a vontade de Deus. São eles que velam pela doutrina. São eles que velam para que a oração na igreja, o fogo da oração se mantenha dentro da igreja. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Pois são eles que trabalham desta forma. Esses dons, os dons do ministério. Onde, numa igreja onde há todos esses dons, a igreja cresce com facilidade. Desde que esses dons do ministério trabalham em sintonia, trabalham em colaboração, trabalham em cooperação. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Será que os irmãos estão comigo? Ok. Agora, na segunda categoria, os irmãos podem ver os dons de serviço. Podem ver isso onde lemos em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Podem ver isso também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30. São os dons de serviço. Esses dons como o dom de ministério, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de repartir ou o dom de liberalidade, o dom de presidir, o dom de exortar, o dom de exercer misericórdia, o dom de exercer socorro, o dom de governo, são os dons de serviço. Esses dons são os dons de administrações dentro da igreja. São os dons mais práticos dentro da igreja para assegurar o serviço dentro da igreja. Assegurar o suprimento das necessidades da igreja. Alguém pode ser pastor, mas pode não ser um bom administrador da igreja. Alguém pode ser evangelista e pode não ser bom em socorro. É preciso que esses dons existam dentro da igreja para manter a igreja equilibrada. Num certo momento, os apóstolos, na primeira igreja, na igreja primitiva, quando notaram que havia muita murmuração dentro da igreja, por causa de certas viúvas cujas necessidades não estavam sendo supridas. Havia assim um certo separatismo. Os judeus estavam mais se importar com as viúvas deles, e outras viúvas que falavam a língua grega não estavam ser cuidadas devidamente. Será que os irmãos estão a entender? E algumas vezes pode acontecer também numa igreja, alguém quando está a distribuir as coisas, vê a cara, não, esse aqui é minha camba, lhe dá as coisas. Se calhar já recebeu, lhe dá mais. E pessoas que não são da sua confiança, não está a lhe dar. E aquilo trouxe problema. São coisas que trazem problema na igreja. Só chamar a atenção aos diáconos. A distribuição não pode ser de acordo com as amizades. Isso trouxe problema. Porque na igreja, quando houver problema, se o diácono criar problema, o problema volta sempre contra os ministros. Será que alguém está a entender? O problema volta sempre contra o pastor. Razão pela é o que eu digo sempre na minha esposa. Temos que ter muito cuidado, porque se alguém criar problema lá, o problema já não vai ser dessa pessoa. O problema volta sempre na liderança. E são os apóstolos que começaram a sofrer. E os apóstolos instituíram diáconos para suprir de forma equilibrada as necessidades da igreja. Os apóstolos supriam as necessidades dos órfãos, as necessidades das viúvas, através desse dom. Esses dons são importantes para dar continuidade ao ministério prático do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha um ministério holístico. Não apenas pregava, o Senhor Jesus supria também as necessidades das pessoas. Uma igreja verdadeira deve ser um ministério holístico. A igreja não pode apenas pregar. A igreja deve meter criança na escola, deve pensar na educação das crianças, nos nossos filhos. A igreja deve pensar na saúde. A igreja deve pensar
na saúde emocional, na saúde psicológica, na saúde física das pessoas. A igreja deve pensar na saúde financeira, como acabei quando estava a falar dos dons. É uma forma holística da igreja de vos dizer: devem trabalhar, devem procurar dinheiro, não pode ouvir apenas a palavra, não pode vir apenas na igreja. A igreja deve desenvolver, se os irmãos não têm como trabalhar, a igreja deve desenvolver emprego, deve dar emprego às pessoas. Estou a dizer, a verdadeira igreja, assim como o ministério do Senhor Jesus e o ministério da igreja primitiva, deve ser uma igreja holística. Uma igreja que não vê o homem apenas como espírito, mas vê o homem no seu todo. O homem é espírito, o homem é alma, o homem também é corpo. Aleluia. Então, os dons de serviço conseguem suprir as necessidades da igreja desta forma. Aleluia. Razão pela qual uma mulher chamada Tabita Dorcas fazia túnicas para necessitadas. Aleluia. Os irmãos compreenderam isso? Glória ao Senhor Jesus. Agora, para além dos dons de serviços, nós na igreja também temos dons de revelação. Temos dons de revelação na igreja. Se os irmãos lerem onde lemos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até 10, nós podemos ver lá os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, se chama também palavra de ciência. Podemos ver também discernimento dos espíritos. São os dons de revelação. Vamos repetir. Os dons de revelação são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Amém? E o discernimento dos espíritos são os dons de revelação. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. Aleluia. Esses dons revelam a multiforme sabedoria de Deus. Através desses dons, nós podemos ver a grande sabedoria de Deus. Esses dons expressam revelações que vêm diretamente de Deus. Mas são dons importantes também na igreja. São os dons que podem capacitar a direção da igreja, que podem propiciar a direção da igreja, os dons de revelação. Aleluia. Por exemplo, os irmãos estão comigo? Sim. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Os irmãos sabem que a igreja do Senhor veio, a nossa igreja, a igreja veio do judaísmo. O judaísmo tinha os seus preceitos, circuncisão, leis assim, morais, cerimoniais, pronto, tinha todas essas coisas. As leis mosaicas. E quando a igreja começou, os que se converteram primeiro, os judeus, estavam a procurar impor sobre os gentios, os estrangeiros, um fardo pesado da lei. Eles estavam a dizer, eles devem se circuncidar. Eles devem fazer circuncisão. Eles devem continuar com as cerimônias da lei mosaica para se salvar. E em Atos capítulo 15, houve um concílio da igreja. Nesse concílio, os irmãos vieram de muitos lados, com grande experiência, cada um contava a sua experiência, cada um debatia, cada um dava o seu parecer sobre essa situação. Será que os irmãos vão continuar nessa situação, observar? Os gentios devem observar a lei mosaica, devem se circuncidar para serem salvos. Havia grande controvérsia. Irmãos, com grande sabedoria, um apóstolo chamado Tiago se levantou e disse, irmãos, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina que não podemos continuar a colocar fardo pesado sobre os irmãos. O que nós pedimos aos irmãos, que se afaste apenas da fornicação, que se afaste apenas da carne sacrificada aos ídolos, que se afaste apenas da imoralidade. Assim vocês vão fazer bem. Não é preciso vocês observarem toda a lei mosaica para vocês serem salvos. Os irmãos, com aquela decisão de sabedoria, eles salvaram a igreja. Senão, logo nos primórdios da igreja, haveria dissensões. A igreja precisa de grandes dons de revelação. Aleluia. Para produzir salvação, produzir proteção da igreja. Proteger a igreja, sobretudo em tempo de crise. Precisamos de sabedoria.
precisamos de pessoas que têm discernimento. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Os irmãos estão vendo a importância dos dons de revelação? Quais são esses dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Aqui na nossa igreja, alguém pode me dizer, pastor, o Espírito Santo, eu estou a compreender que essa situação que está acontecendo na igreja não é da parte de Deus. É alguma coisa que o diabo está a usar para enfraquecer a igreja. Quando alguém nos dá essa orientação, se é uma orientação que vem realmente de Deus, alguém contribuiu para salvar a igreja. Aleluia. Sabe que os irmãos estão comigo? Pois, esses dons de revelação podem salvar a igreja de crises, porque a igreja pode conhecer crises doutrinárias, crises teológicas. A igreja pode conhecer crises espirituais. A igreja pode conhecer até crises econômicas, financeiras. A igreja pode conhecer crises estruturais, aquelas crises que requerem mudança de paradigma dentro da igreja, mudança de alguns princípios dentro da igreja. Razão pela qual a igreja precisa dos dons de revelação. Aleluia. Será que alguém quer receber esse tipo de dom de revelação? Glória ao Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa lhe conceder esse dom em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora, a quarta categoria. A quarta categoria de dom, nós podemos ver, são os dons de inspiração. Os dons de inspiração. Os irmãos podem ver isso a partir do capítulo 12, versículo 10 de 1 de Coríntios. São os dons de variedade de línguas, são os dons de interpretação de línguas e são os dons de profecia. Esses dons estamos a chamar de dons de inspiração. Aleluia. Quais são esses dons? Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. São os dons de inspiração. São os dons de locução. São os dons de, podemos chamar também de dons de expressão. Aleluia. Esses dons são importantes também na igreja. São os dons que podem nos ajudar a produzir a coesão da igreja também. São os dons que podem nos ajudar a criar maturidade dentro da igreja. São os dons que podem nos ajudar também a nos precaver de certas situações dentro da igreja. Por exemplo, em Atos capítulo 13, os profetas vieram de Jerusalém, chegaram em Antioquia. Será que os irmãos estão comigo? Eu estou a falar da igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia muitos dons, havia muitos profetas, havia muitos dons. Num certo momento, através de uma profecia, o Espírito Santo falou para apartar Barnabé e Saulo para a obra a que os tinha chamado. Estou a citar aqui Atos capítulo 13. Os irmãos podem ler a partir do primeiro versículo até o versículo 13. Num certo momento, a igreja em oração, a igreja em trabalho, o Espírito Santo falou através de uma profecia para separar os primeiros missionários daquela igreja de Antioquia. Os missionários foram e aquilo trouxe um grande avivamento para a igreja de forma mundial. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Sim, ainda na igreja primitiva, em Atos capítulo 11, a partir do versículo 27, num certo momento, os profetas também vieram de Jerusalém. Um dos profetas chamado Agabo, ele se levantou. Ele predisse que haveria crise mundial. Ele disse que haveria crise mundial. Ele deu uma profecia. Através dessa profecia, a igreja teve que se precaver de certas situações. A igreja mandou algum sustento para outros irmãos. Por quê? Porque um irmão revelou através do Espírito Santo que haveria crise. Estou a orar nesta noite que nenhum mal nos apanhe de surpresa nessa igreja. Oh, você não entendeu? Estou a dizer que nenhum mal nos apanhe de surpresa nessa igreja. Você não entendeu? Estou a dizer que nenhum mal apanhe a tua casa de surpresa. Já que há profeta dentro da igreja, antes de qualquer coisa, que o Espírito Santo sempre possa nos alertar. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer que nenhum mal apanha a tua casa. Se o diabo estiver à frente, que o Espírito Santo possa denunciar. Se enterrar alguma coisa,
que o Espírito Santo possa denunciar. Se alguma coisa vai acontecer de mal, que o Espírito Santo possa denunciar. Mas também se o bem vai acontecer, que o Espírito Santo possa nos ensinar para nos preparar para receber, para a igreja não perder essa graça de Deus. Se acredita, diga: o diabo não vai nos apanhar de surpresa. Aleluia. Mas os dons de inspiração atraem também os descrentes. São os dons importantíssimos na evangelização. Os que fazem evangelização devem se munir de dons espirituais. Aleluia. Entre outros, o dom de profecia é muito importante na evangelização. Aleluia. Por exemplo, em João capítulo 4. Os irmãos conhecem esse trecho, esse episódio em que o Senhor Jesus estava perante uma mulher samaritana. Uau! O Senhor fez uma introdução, dá-me água, tudo mais, começou a conversar com a mulher e depois disse à mulher: vai chamar o teu marido. A mulher disse: não tenho marido. O Senhor disse: falaste bem que não tem marido, porque você já teve 5 maridos e aquele que está na tua casa não é teu marido. A mulher disse: uau, o Senhor é profeta. Aleluia. Estou a orar nesta noite que o Senhor coloque alguma coisa que vai convencer o coração de alguém que você é profeta do Senhor. Você não entendeu? Estou a orar que o Espírito Santo nesta noite coloque uma graça forte, coloque um dom, aleluia, de inspiração muito forte para você convencer o coração de alguém que você foi enviado por Deus e que a palavra que você está pregando não é palavra de homem, é palavra verdadeira da parte de Deus. Oh, se acredita, receba o dom, receba a profecia, receba a diversidade de línguas, receba interpretações de, aleluia, de línguas. Se é para você, agarra, diga yes. Já começou, aleluia, já começou. O que sair da tua boca vai convencer as pessoas. As pessoas vão saber que você não está falando mera palavra. A tua palavra não é humana, é a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor disse a Jeremias: se separar o que é vil do que é precioso, serás a minha boca. Estou a dizer, se separar o que é vil do que é precioso, será a boca do Senhor. A partir de hoje, a tua boca é a boca do Senhor. O que sair da boca da tua boca será a palavra de Deus. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, a partir de hoje, toda palavra que sair da tua boca vai tocar nos corações, vai edificar os corações, vai impactar os corações, vai transformar os corações, vai santificar os corações, porque não é mera palavra do homem, é palavra de Deus. Aleluia. Por último, a igreja, pelo Espírito Santo, também pode ter os dons de poder. Os dons de poder. Os irmãos podem ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Os dons de poder são a fé, os dons de cura e os dons de operação de maravilhas. São os dons da fé. Aleluia. Esses dons geralmente são sinais visíveis do poder sobrenatural de Deus. Esses dons não dependem da interferência do homem. Não há interferência humana nesses dons. Aleluia. A partir de amanhã vamos começar a aprofundar, estudar cada dom de forma especial. Mas só quero dizer que esses dons são importantes, porque são os dons também que participam na extensão do ministério. Quando o Senhor começou a me alertar para o ministério, o Senhor começou a despertar o ministério em mim. Eu era ainda muito jovem. Uma vez, ouvi eu dentro de mim. Ouvi dentro de mim o Espírito Santo disse: o teu nome é libertação. Em francês, naquela altura, délivrance.
E eu próprio, estava aquele estilo dos jovens quando estão se converter. Aquele estilo de mudar o teu nome da família, não é? O nome que te deram. Eu próprio retirei o nome de Jubi e comecei a me chamar eu próprio Delivrance. E todos os meus amigos me chamavam assim, Delivrance. Eu pensava que fosse assim algo normal, Delivrance, 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 Delivrance. E quando comecei a avançar, a ter consciência aprofundada de que Deus estava a me chamar realmente para o ministério, o primeiro dom que se manifestou em mim, não era o dom do ensino. O primeiro dom que se manifestou em mim era o dom de libertação. Através do dom de libertação, eu ganhei muita gente. Essa igreja existe não primeiro pelo dom do ensino. O dom do ensino, fui descobrindo depois. Mas o primeiro dom que eu estava a usar era o dom de libertação. Eu levava a pessoa no monte, orava pelas pessoas, a pessoa me procurava, me chamava, entrava de retiro com pessoas. Fui andando assim com esse dom de libertação. Fui andando assim com o dom de libertação. E a primeira vez, amados irmãos, que alguém me deu dízimo, foi uma pessoa que passou pela libertação nas minhas mãos. Eu estava começando o ministério, vivia no Matas, orei por alguém, fiz libertação, o Senhor lhe libertou, essa pessoa tinha problema. Olha, quando alguém tem problema de libertação, quando alguém tem problema de possessão, até finanças estão bloqueadas. Finanças desta mulher estavam bloqueadas, tinha tudo para receber um crédito, estava tudo bloqueado. Fizemos um trabalho de libertação, demônio saiu, ela se manifestou, demônio saiu. Na mesma semana, lhe chamaram para receber crédito. Recebeu crédito de $10,000, me deu $1,000. O ministério começou. Aleluia. Foi a primeira vez que alguém me deu dízimo, usei para mim mesmo. Porque quando as pessoas me davam dízimo, eu levava para o meu pastor. Não importa o valor, eu levava sempre para o meu pastor. Mas você sabe, os pastores. Eu sempre a levar dízimo, nem sequer uma sandália, nem sequer um chinelo. Mas é pronto. Quando alguém pensa que está a te usar, só está a te preparar. Quando alguém, homens de Deus, quando alguém pensa que está a te usar, só está a te formar para você ser melhor do que ele. Para você chegar onde ele não chegou. Hoje, aquele pastor não chegou no ministério onde nós chegamos. Mesmo o templo que nós estamos a fazer, ele era grande pastor, pregava bem, tinha poder, mas não chegou distante até onde nós chegamos. Mas se calhar no coração dele, naquela altura, era tu a usar esse menino, é miúdo, mas pronto, Deus seja louvado. E quando o Espírito Santo me disse, começa agora o teu ministério. Primeiro, $1,000. Depois me chamaram de novo. Um papá veio ter comigo. Tinha casa no Lubango a vender. Muitos anos não conseguia vender a sua casa. Veio com a noiva. Disse, não, há muito tempo, a minha esposa, a minha ex-mulher amarrou aquela casa. Muitos quimbandeiros já foram naquela casa para não vender aquela casa. Eu já lhe entreguei a casa dela, mas a minha casa ela não quer, só para prender a minha casa. Eu entrei de retiro. O Espírito Santo me disse, vão com ele. Fomos na província, não vou citar o nome da província. Fomos naquela província. Ele próprio disse, se com a tua oração conseguir libertar a minha casa, vou te dar dízimo. Não fui eu, ele próprio. Os dons de poder te dão comida. Os dons de poder te levam distante. Os dons de poder te abrem as portas. Será que alguém está a entender isso? Ou você não entendeu? Estou a dizer, os dons de poder te abrem as portas. Aleluia. Fomos naquela província, distante uma província do sul, distante lá no sul, distante. Fomos, ele pagou voo, pagou bilhete de voo, fomos. Chegamos naquela casa. Entrei naquela casa, você está entrando numa casa, está sentindo má presença. Aleluia. Eu disse, o Espírito Santo me disse, olha, consagra água. Peguei na água. Eu disse, olha, varre a casa. Saí fora, varrer a casa. Eu lá fora, estou a xinguila. Raba contobo, raba papapa. Estou a vibrar. Consagrei água. Entrei com a água, eu disse, você sai fora agora. Estou a orar.
Sai. Consagrei a casa, sangue de Jesus, sangue de Jesus, yangi sucula, sangue de Jesus, pintei a casa com sangue de Jesus, pintei o teto com sangue, pintei o chão com sangue. Eu disse, casa está livre, fecha a casa, vamos embora, compra bilhete e vamos voltar. Depois de 2 semanas, ele ligou para mim, olha, me ligaram de novo para lá, me disseram que alguém quer comprar a casa. Mas eu não quero ir porque sempre assim, estou sempre a perder bilhete, eu vou lá, não compro. Eu disse, vai lá, vai vender a casa. Sabe, né? Sabe, ele, como não queria mais aquela casa, ele estava a vender uma casa primeiro andar. Uma casa primeiro andar, estava aquelas casas dos colonos, na cidade mesmo. Ele estava a vender $80 mil. Ele, quando foi, conseguiu vender aquela casa a $120 mil. Oh! Diga poder! Diga poder! Diga poder! Oh! Pergunta-me, pastor, é o quê? Pergunta-me qual é a notícia. Me deu o dízimo de $12 mil. Oh! Oh! O menino que andava sujo, o menino pastor que andava que bonito, comecei a ganhar estrutura. Oh! Comecei a ganhar estrutura. Aleluia. Pergunta-me, pastor, é o quê? Consegui dinheiro para começar a igreja. Oh! Diga poder. Fica em pé, diga poder. Diga tenho poder. Diga vou usar poder. Que acredita, recebe o poder. Que o poder de Deus dentro de ti expulsa demônio. Que o poder dentro de ti afugenta o mal. Que o poder de Deus dentro